Agora vai. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho mais passado do que futuro. Sinto-me como aquela menina que ganhou uma bacia cheia de jabuticabas. As primeiras ela chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Inquieto-me com invejosos, tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturas. Detesto fazer a cariação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário-geral do coral. As pessoas não debatem conteúdos, apenas rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência. Minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir dos seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge da sua mortalidade. Caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena. E para mim, basta o essencial. Rubem Alves. Olá, novamente aqui a gente nesse leque para conversar daquilo que é essencial, né? O que nos move. Eu sou Cibele, eu sou aqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E fico pensando, meninas, que nesse frio é difícil. Hoje o essencial seria um casaco. Mas essencial aquilo que faz a vida mobilizar, né? O que eu acho que é uma busca muito de se estar com o outro, assim, de fato ter uma relação que transforme, não só com uma pessoa específica, mas relações significativas. Uhum. Oi, gente, eu sou a Milena, mais uma vez aqui, que coisa boa para começar a conversar sobre essas coisas que são invisíveis aos olhos, que só cabem dentro do coração. E hoje vai ser uma conversa boa. Vamos lá. Eu sou a Tota e para mim é uma alegria grande esses dias esses momentos que a gente pode se encontrar para conversar. E eu fico pensando no essencial, quando eu penso no essencial da vida, a primeira coisa que vem à minha mente é assim: essencial é aquilo sem o qual a gente não consegue viver. Mas isso ainda é muito pouco. E vamos ver o que a gente vai aprender hoje, né? Sobre o essencial. Tem tantas coisas. Vocês acham que é isso também? O que é para vocês essencial? Eu não entendi o que você falou, assim, me provocou. Eu sei que mexeu comigo, mas assim, você fala que é o essencial, é o que basta, mas assim mesmo é pouca coisa? Como assim? É porque, quer ver, primeiro que tem a questão da relatividade, porque algumas coisas que são essenciais para mim, talvez não sejam exatamente para você. E quando eu digo que o essencial é aquilo sem o qual nós não conseguimos sobreviver, eu acho que é forte demais, entende? Mas talvez sem o qual a gente não consiga viver. Porque sobreviver, de uma forma ou de outra, criaturas do ponto de vista celular, fisiológico, sei lá, criaturas muito simples, anatomicamente até conseguem sobreviver. Uma ameba sobrevive, protozoário sobrevive. E agora, o que é essencial para um ser humano, né? O que é essencial? Eu acho que a gente sobrevive a muitas situações adversas, a gente sobrevive a coisas que são absurdas do ponto de vista da
da moral, da ética, entendeu? A gente sobrevive a essas coisas, a gente sobrevive a catástrofes. Agora, a minha questão é, sem o quê? O que é essencial nesse sentido para a gente viver, para a gente se relacionar e para ser mais do que uma sobrevivência, entende? Para ser mais do que uma sobrevivência. Não precisa ser... O poema, ele me remete muito a isso, esse poema que a gente acabou de ler, de Rubem Alves, que é o seguinte, não significa que você tem uma posição na vida, não é uma posição na vida, não é a carteira cheia de grana, de cartão de crédito, não é isso. É uma outra coisa, tem uma coisa de simplicidade muito grande, mas que simplicidade é essa? Ou o que é isso? O que é isso? O essencial está também no poema. Então, ele traz para mim uma coisa de degustar, sabe? Assim, de você saber aproveitar aquilo que você tem naquele momento. Então, me parece, quando ele fala de jabuticabas que está numa bacia, que está acabando, que ele vai degustando, ou seja, antes ele come de displicente, de repente não aproveita tudo, joga algum, né? De repente ele tem menos, e aí ele começa a olhar para aquilo e a degustar, ou seja, a cada momento, como se o presente, né, estivesse num outro lugar, e não com essa noção que às vezes a gente tem de que algo é perdurável, para sempre, digamos assim. Tem hora que ele olha para a quantidade que ele tem, ele passa a experimentar talvez a qualidade. O essencial não é uma coisa, então. Talvez seja um jeito. Talvez seja uma combinação de coisas e jeitos. Né? Porque a forma e a função, elas andam muito juntas, né? E aí isso vai determinar um tanto de coisa. É um conceito muito individual, né? O que é essencial, realmente, é isso que você falou, assim. Tota, do ponto de vista da sobrevivência, tem algumas coisas que são essenciais para todos nós, né? Todo mundo precisa de ar, de água, de comida, enfim. Isso é essencial. Sem isso, a gente não sobrevive. E para isso, a gente dá jeito, né? A gente sobrevive a situações extremas, a catástrofes. Esses dias eu estava vendo um documentário sobre aquele acidente de avião nos Andes, né, com o pessoal do rugby e tudo. E aí foi bem interessante porque ele entrevistou um dos sobreviventes e o sobrevivente falou assim que eles estavam decididos a viver, né? Eles queriam sobreviver. E quando eles viram que acabou toda a comida, que não tinha outra solução, eles fizeram uma comissão, 3 pessoas foram lá, né, porque eles praticaram canibalismo para poder sobreviver. Eles tinham um método lá, era uma coisa assim, feita o respeito possível que é de uma situação absurda dessa. Mas ele falou assim, que no primeiro dia eles foram, picaram os pedacinhos de carne, colocaram em cima de um como se fosse uma mesa, um lugar assim, e que as pessoas comeram aquilo com uma reverência, como se estivessem comendo mesmo, assim, sabendo o que estava acontecendo ali, né? Mas que a partir do terceiro dia, aquilo virou o direito mais normal do mundo para eles, né? Aquilo para eles virou um direito, olha, meu direito de sobreviver, então assim, muito obrigado por você estar se doando a sua carne para mim. E o cara foi brilhante, porque quando eles voltaram, né, quando eles foram finalmente resgatados e tudo, quando as pessoas queriam saber como eles tinham sobrevivido por 3 meses, né, no alto da cordilheira, não tinha nada para comer, eles tentaram dar umas evasivas, não deu, até que eles foram prensados em uma coletiva, e aí a pessoa foi e falou, olha, nós comemos a carne dos nossos amigos assim como Cristo doou, a gente entendeu que eles estavam doando a carne deles assim como Cristo doou a vida por nós. E daquilo, acabou, a conversa não teve mais nada. Então, assim, essa é uma condição extrema, que testa os limites de todo mundo, né? Nessa ordem dessa busca da sobrevivência, do que é essencial, né? E a gente vê que interessante, as pessoas passam por essas situações
E nesse mesmo documentário, né, eles falam depois, sobreviveram, eu não lembro quantos que eram, acho que sobreviveram 14 ou 16. Desses 14 ou 16, teve gente que depois de passar por tudo isso, se deu muito bem na vida. Então, o cara com quem ele fez a entrevista, ele era um médico, ele fazia medicina na época, o menino, e ele virou um diretor de uma indústria farmacêutica no Uruguai. Mas teve um outro cara que também estudava com eles, então assim, eram meninos de uma classe alta, né? Eles estudavam numa escola particular de Montevidéu e tal, era um time reconhecido que estava indo para o Chile jogar. E teve um outro menino que se perdeu nas drogas depois de tudo isso. Então, assim, a experiência ela afeta as pessoas de maneiras muito diferentes, né? De maneiras muito particulares. Eu lembro quando eu fiquei chocada quando eu descobri que muitas pessoas, depois que a guerra terminou, depois de ter sobrevivido ao Holocausto, dos campos de concentração e tudo, quando a pessoa voltou para a normalidade, aquilo quebrou. E as pessoas se suicidaram depois de um campo de concentração. Você fala, oi, como assim? Pois é. Né? Então, assim, o que é essencial? Eu acho que o essencial, assim, é meio piegas, mas desde que a gente começou a falar sobre esse negócio do essencial e tudo, me veio o livro do Pequeno Príncipe. Eu sei que ele é piega, gente, mas ele é fofo, ele é uma mensagem universal, assim, né? O que é essencial é a tua rosa, né? É o que você vai guardar, né? Então, assim, a pergunta é, qual é a sua rosa? Né? O que fica dentro da sua redoma? O que fica dentro da redoma de vocês? A minha vai trocando. Pensei nisso também. Eu, olha, eu podia ouvir, assim, te ouvir 1000 anos, eu acho, Mi. Você é uma boa contadora de história. É verdade. Eu acho que situações extremas também revelam o extremo em cada ser humano também, né? Daquilo que ele é capaz, do bem que ele é capaz, do mal que ele é capaz também, né? Então, eu não sei, o essencial tem a ver com a essência das coisas, também a gente pode também discutir isso. Com a essência, na hora que você estava contando a história dos rapazes, né? Desse acidente, que esse acidente virou um símbolo para algumas coisas, né? Ele evoca algumas coisas na gente quando a gente escuta essa história. É uma história famosa, uma história porque ela chegou num extremo também, é uma situação de extremo, e que nessa situação de extremo você mostra também um tipo de essência, aquela essência que você tem. Você vai tirando as cascas assim e vai descascando a cebola, descascando a cebola, descascando a cebola até aparecer. Eu fico pensando se existe isso primeiro, existe isso dessa essência, a essência do ser humano. É uma pergunta filosófica até que a gente não cabe aqui a gente responder isso. E aí, ou se essa essência é aquilo que a gente faz com o que a vida traz pra gente. Sabe? Ela não é uma essência que existe a priori. Tá entendendo o que eu quero dizer? Não existe esse papo de descascando, descascando. Essa essência, ela vem com aquilo que a vida dá pra gente. Naquele material do Martin Buber, ele fala numa coisa nessa linha de como se a gente tivesse, não é predestinado, mas assim, numa lógica de que a gente tem uma razão de estar no mundo, por ser eu, né? Porque Cibele está no mundo, né? Então, de que essa missão, digamos assim, não é com essas palavras, mas que isso que a gente está aqui, essa trajetória é algo que vai fazendo sentido para a gente ir para o mundo a partir da minha entrada nele, digamos assim, o essencial, é aquilo que a gente precisa buscar e dar conta disso, né? Então, acho que é uma provocação de pensar mesmo. E aí a gente precisa se ver, e aí, como eu me olho a partir do outro, né? Na relação, eu não me constituo sozinha. Então, é nesse processo de construindo com o outro que a gente vai identificando a nossa singularidade. E é nesse processo dessa descoberta e de dialogando e fazendo sentido mesmo com essa função ou missão que a gente tem,
é que a gente vai significando a própria vida, né? E aí, a hora que a Mi vai falando dessa questão que aconteceu, né, dessa essência, a gente vai pensando até o que Maslow fala, né, de que há uma escala. Primeiro, a nossa necessidade humana básica é fisiológica, de ficar vivo, né? E aí você, tendo cumprido, digamos, atendido essas necessidades, você encontra outras, né? E até o último, que é de amor e gregário. Então, ou seja, a gente só consegue estar bem nessa relação com o outro e com o mundo, desempenhando talvez a nossa função, se a gente tem as necessidades humanas básicas atendidas, né? Uhum. Existe necessariamente uma ordem, Cibele? Você está falando da pirâmide, né? A pirâmide, uhum. Então, existe necessariamente uma ordem ou isso é puramente didático? Então, teoricamente, existe a ordem, que você, por exemplo, nesse momento, por exemplo, como a Mi contou dessa situação de risco, há coisas que você não conseguiria olhar, porque você precisa atender primeiro a fome e ficar vivo, né? Então, assim, é como se fossem etapas mesmo, né? Talvez as coisas perpassem, claro que dificilmente uma coisa é completamente isolada da outra, mas que você não consegue avançar em outras questões de vida, por exemplo, vai pensar sobre o diálogo numa situação dessa, né? Então, assim, você precisa estar vivo, fala. Mas olha que interessante. Eles também contam, assim, o diálogo é um troço fundamental, porque para eles conseguirem sobreviver, eles tinham uma escala. É super interessante o documentário, gente, chama Caminhos da América. É porque conta a história de um cara, que ele foi de moto até lá, é por causa do Sérgio, né? Que é uma moto, daí assisto os documentários junto com ele. O cara é muito legal. E ele entrevista, ele faz uma viagem de moto até o lugar aonde estão as ruínas do avião, Os resquícios, destroços. enfim, sei lá, os destroços, porque esse lugar virou um lugar de peregrinação, né? Ah. E aí ele vai mostrando as paisagens, são lindas as paisagens e tudo, vai entrevistando as pessoas. E aí o entrevistado, né, que é o sobrevivente, ele conta que para essa sobrevivência eles tiveram sim que se organizar através de diálogo, porque eles estavam sem comida, eles estavam muito fracos, então eles tinham uma rotina, cada um tinha que cumprir aquela rotina, né, para um poder descansar. Quando foi a expedição que levou eles até serem resgatados, as pessoas que saíram na expedição, que foram 3, aí eles chegaram até um ponto, um voltou, eles seguiram em 2. Eles tinham feito um repouso por 10 dias, eles tinham se alimentado mais do que o resto das outras pessoas lá por 10 dias, porque eles fizeram todo um treino para pensar, olha, e eles achavam que eles estavam num lugar, na verdade eles estavam em outro, né? Eles estavam muito longe de onde eles achavam que estavam, não tinha, né, esse tanto de tecnologia que a gente tem hoje, enfim. Então, assim, como você tem razão que essa questão do outro, né, e como a gente precisa desse outro para sobreviver, né? E esse negócio da pirâmide do Maslow é engraçado, porque esses dias eu vi uma pirâmide dessas que diz que agora, nas necessidades básicas da gente, está o Wi-Fi também, né? Internet e tudo, né? Virou lá no alto da pirâmide, entrou esse negócio junto. Periga está embaixo, junto com o alimento, né? Iriga junto com o alimento está aí, né? Mas é interessante também a gente ver que, assim, tá, temos essas necessidades básicas na ordem da sobrevivência. E aí, que às vezes, quando a gente está com tudo isso atendido, isso quebrou tanto dentro da gente, né? Chegou tanto na essência, que você se partiu. Daí a vida não faz mais sentido. E chega nessas situações, assim. E você tinha colocado também a respeito da etimologia da palavra e tudo, né? E a gente adora esses negócios de etimologia. Então, assim. A Hã? gente. Gente. É verdade. Olha só. Muleta verbal. Mas aí a palavra essência vem, tá relacionada, quer dizer central, básico, ato de ser, e está relacionada ao verbo ser e estar. Então é bem legal, porque assim, é uma flor que vai mudando, né? Uhum. Eu estava lendo um livro essa semana, O Antifrágil.
Hum. E aí ele falando dessa questão, por exemplo, de que algumas coisas que a gente precisa, às vezes, de avaria, digamos assim, que o ser humano é um ser humano complexo e precisa, porque ele cresce a partir da avaria, né? Da aleatoriedade. Claro que não tanto que a gente consiga suportar, né? Porque se for demais, a gente sucumbe. Então, talvez a gente tenha limites diferentes, né? Então, talvez algumas coisas são suportáveis para um e não suportáveis para outro, né? Porque se a gente precisa estar em constante, digamos, vivendo situações que nos desafiam, porque é elas que nos movem, porque se a gente ficar parado, a gente, né, fragiliza demais. Eu até pensei no exemplo que você tinha trazido da xícara com o pó de ouro, né, com a resina e o pó de ouro colado e reconstituído, no sentido de que ela torna ainda mais bela e se pode, inclusive, fazer outra coisa, não necessariamente juntar os cacos da mesma forma, ou seja, de poder ir se transformando. Me parece que a ideia é de um crescente, ou seja, você não fica no mesmo lugar e precisa aceitar que a vida traz o tempo todo exatamente a incerteza como algo, digamos, bom, porque é ele que nos faz com que todo dia tenhamos, digamos, um novo olhar, um novo jeito de encarar, que a gente possa ir se constituindo enquanto ser nesse processo. Uhum. Eu lembro de um negócio que, desculpa, que a educadora aqui, né, fala, negócio que o Piaget fala, ele fala que no processo de aprendizagem da criança, a criança aprende, desenvolvimento, na verdade, é a palavra mais acurada, ela aprende quando ela é desequilibrada. Ele parte desse princípio, né? O princípio do desequilíbrio, ele diz. Ele usa, inclusive, essa palavra, o desequilíbrio que causa a curiosidade, todas essas coisas, você vai atrás. E agora, o constante desequilíbrio é um negócio que incomoda também, né? Então, não era isso que ele estava querendo dizer. Obviamente, ele não tinha uma visão da questão emocional que isso acarreta, ou que isso leva a gente que desencadeia também a questão afetiva no caso dele. No caso dele, ele tá preocupado como os seres humanos aprendem. Essa é a questão dele. E como eles se desenvolvem. Agora, o desequilíbrio é assim, até que ponto a gente aguenta um desequilíbrio, né? Até que ponto a gente aguenta uma ruptura de alguma coisa? Até que ponto a gente aguenta ficar quebrado? Quanto tempo a gente aguenta? Quanto tempo o nosso organismo, enquanto todo, né, suporta aquilo? Eu fico pensando, na hora que você estava falando sobre o desafio e todas essas coisas, eu acho assim, na teoria, isso na teoria que eu digo, quando a gente está falando a respeito disso, ou seja, a metafísica disso, é um negócio legal de se conversar, é bom a gente conversar, é bom a gente falar sobre essas coisas, é bom dizer que o desequilíbrio, o desafio, o que quer que seja, nesse sentido, eles tendem a levar a gente para frente, tendem a contribuir com o nosso desenvolvimento como seres humanos e tudo mais. Por um outro lado, isso a gente só faz nessa hora da metafísica. Na hora que a coisa está acontecendo mesmo, aí é difícil, porque é difícil de suportar. Tem certos momentos que a gente acha que a gente não vai suportar. Agora que a gente está no meio, no olho do furacão, você fala, eu não vou suportar. Eu vou quebrar de um jeito que não vai sobrar nada. E a gente já falou isso alguma vez, que acho que fui eu até que falei, esse nosso medo de desaparecer, né? O medo de sumir. E é esse o medo que a gente tem, o medo de sumir, medo de não estar mais aqui. Eu também não sei como que é, porque se a gente for parar a pensar, é um medo estranho, porque a gente não esteve sempre aqui. Teve uma época que a gente não estava aqui também. E como que era aquilo? Não sei. Não sei, eu não estava aqui. O que eu quero dizer com isso é exatamente que o desequilíbrio ele tem um papel, mas é um papel. Mas se ele vira regra, ou já não é mais, a gente acomoda, sabe?
A gente acomoda. Não Existe pode uma... ser um estresse crônico, né? Crônico, porque daí se estressa cronicamente, Você arrebenta o sistema. arrebenta, exato. E daí não sente mais nada. Essa é uma outra questão, onde eu queria chegar. Que se o desequilíbrio é constante, então tem uma hora que o organismo, que é um todo, ele vai arrumar um jeito de sair daquilo. Aí tem a questão psicossomática, por exemplo, né? Que de repente você não tem mais aquele negócio na cabeça, mas foi pro estômago. Não tem mais na cabeça, que é o lugar que a gente acha onde vem essas coisas, mas o teu pescoço não movimenta mais, entendeu? Tem um negócio na cabeça, a pele tá cheia de pereba. E assim vai. Entende? Então e aí não é só uma válvula de escape, é que a coisa é que puxou tanto esse elástico que ele perdeu a elasticidade dele. Mas, assim, tem umas coisas que a gente tem que ver que algumas coisas são visíveis e outras invisíveis. Eu acho assim, e quando a gente também, eu acho que tem o outro extremo de querer negar que a incerteza está na vida, ou seja, ver o sistema equilibrado, acreditando que está tudo ok, e aí você não lida com a possibilidade de ir ajustando e mudando e revendo, porque você vê ele estável, quando na verdade está solapado, né? Então, às vezes, em algumas situações, você vê muito mais claramente que as coisas estão mudando e que estão alterando, e você vai tendo chance de poder fazer esse ajuste aos poucos, sem uma coisa muito forte para uma ruptura grave, e nem um estresse crônico também que adoece, né? Mas algo que vai modificando e você vai olhando, tendo chance de repensar e fazendo esse desafio. E eu pensando na educação de filho, quando você, a ideia do superproteção, onde também a pessoa nunca tem uma frustração, né? E aí, com 18 anos, perde a namorada, digamos assim, que você não tem como controlar como mãe que alguém termine o namoro com seu filho. E como que ele vai lidar com a grande frustração, se ele não conhece uma frustração dessa intensidade, porque não viveu nenhuma outras menores. Então, me parece que esse equilíbrio vai por isso também, nenhuma frustração, digamos, insuportável, e também não a ausência delas, né? De uma presença que vai variando, que a vida vai trazendo incerteza, uma perda aqui, um carrinho que não conseguiu ali, uma roupa aqui, né? E que você vai conseguindo ter, digamos, estrutura para lidar com as frustrações que vão aparecendo, digamos, a partir desse exemplo. Então, acho que é uma coisa muito desafiadora mesmo, de olhar e de medir, né? Vocês falando isso, eu pensei lá atrás como que nessa interação nós com o outro, também é essa interação assim, nós com outros formamos a cultura, formamos a sociedade que a gente vive, que a gente está inserido e tudo, né? E se a gente parar para pensar, né, hoje a pirâmide de Maslow está tão bem atendida entre a gente, né, que assim, os nossos problemas, eles se concentram para a maioria de nós, né, gente? Graças a Deus, enfim, sabemos que existe ainda no mundo gente que tem problema lá na base da pirâmide, né, que não tem o básico atendido, mas assim, para nós, nossos problemas, eles estão lá naquele topinho, né? Então, assim, é o filho que, meu Deus, como vai reagir quando a namorada terminar, porque a gente escuta a história, né, de guri que, né, que, meu Deus, se mata, porque terminou, porque não sabe, né, não suporta isso, né, e essa questão dessa antifragilidade, né, a gente está numa sociedade muito frágil, né, no sentido dessas frustrações pessoais, porque se a gente olhar e for lá para trás na história e tudo, tempo das cruzadas, né? Imagina, eu tenho filho, né? Nossos filhos, né? Nós três temos filho homem, nossos filhos já era para ter ido embora lá nas cruzadas e tava lá. E cadê teu filho? Não sabe, ele saiu, vai voltar? Não sei, né? Imagina que isso hoje cabe na cabeça da gente, né? Não cabe de jeito nenhum na nossa cabeça esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, de acordo com o Taleb, né, do antifrágil, a gente vive uma sociedade que é robusta, que ela conseguiu lidar tão bem com a diversidade que ela foi crescendo, né? Foi crescendo e foi se desenvolvendo a ponto de hoje em dia a gente ter assim esse tanto de satisfação atendida.
Então, realmente, assim, é muito desafiador essa coisa do equilíbrio, né? Da onde, o que é o equilíbrio para cada um. E aí, eu tenho uma amiga, super legal, gente. Um dia a gente podia chamar ela também para conversar com a gente. Que ela é ultra mega power alta dessa parte de mindfulness. Ela é uma antropóloga e se formou lá no Unicamp também, Tota. Inclusive, ela mora lá. E aí a gente estava fazendo um trabalho com mindfulness e tal, e ela foi explicar para a gente a questão das cores e do equilíbrio. Ela faz uma analogia, assim, e eu achei o máximo. Vocês já ouviram falar dessa analogia, assim? Não. Porque assim, você já, né? Não. Eu não. Não? O cérebro da gente, a gente tem dois sistemas controlando a gente o tempo inteiro, né? Que é o sistema límbico, né? E é o córtex pré-frontal. Então, assim, o sistema límbico é responsável, é aquele cérebro reptiliano nosso, né? Que está relacionado com a nossa necessidade e tudo. E ele controla 95% das nossas ações. Porque ele é um sistema econômico, ele é rápido, né? Ele não gasta tanta energia no cérebro e tudo. O pré-frontal, por sua vez, é o sistema mais recente que a gente tem, né, em termos evolutivos, e está relacionado com o nosso poder de escolha. Contudo, entretanto, todavia, esse sistema de escolha, ele é um sistema muito sofisticado, que gasta muita energia da gente, né? E acontece que com a evolução dessa nossa sociedade, se antes a gente tinha, sei lá, 20 coisas para escolher num dia, hoje já tem uns estudos que mostram que, não, sei lá, em um dia eu acho que a gente tem 2.000, 5.000, não sei quantas mil escolhas que a gente tem que fazer hoje em dia. O que acontece? Que o nosso córtex não dá conta de tanta coisa, o pré-frontal, então a gente vai para o automático, né? Aí a vantagem da rotina e tudo, enfim. Só que a gente alterna entre esses dois sistemas, né? E esse sistema de escolha, que é um sistema que a gente privilegia muito nessa nossa sociedade e tudo, ela fala que é um sistema azul, que tem a ver com a lista, com tarefa, enfim, com tudo isso. Esse sistema mais límbico, ela fala que é de uma cor vermelha, tá? Que é aquela coisa assim, que tudo bem, a gente vai indo, mas assim, sabe quando o negócio começou a irritar, começou a ficar vermelho? Então foi para esse lado. Só que tem uma coisa entre os dois, que é o verde, que é a necessidade que a gente tem dessa despressurização, né? Quando ela começou a explicar esse negócio das cores e foi falando, né, que o sistema azul se relaciona com o córtex pré-frontal, com as tarefas e tudo, o vermelho com o límbico, com as coisas que vão deixando a gente estressado e tal, né? E que o excesso de coisas azuis levam a gente para um estado vermelho, né? Eu falei, nossa, eu sou uma pessoa super azul, porque eu sou a mais, né? Quero super racionalizar tudo que é possível no mundo, amo uma lista nessa vida, né? Me sinto feliz se no dia eu faço 954 cheques. Mas aí ela falou um negócio legal. Eu falei, nossa, só que eu vivo do azul para o vermelho. Ela falou, então, não dá para ninguém viver do azul para o vermelho, porque você só passa de um para o outro se você tiver um verde no meio. Então, assim, você não sai de um vermelho e vai para um azul. Você não consegue estar muito na pressão e ir para essa coisa equilibrada e tudo. Você precisa de alguma coisa no meio para despressurizar. E aí aquilo para mim foi, assim, uma revelação do tanto que é importante a gente prezar por esses momentos na vida da gente, né? Porque a gente está falando desse equilíbrio, desse desequilíbrio e tudo, mas que assim, o desequilíbrio faz parte? Faz. Ele é importante? É, né? E como que a gente volta para o equilíbrio? Porque a gente precisa ter uma despressurização no meio, né? A gente precisa ter essa coisa. Aí cada um despressuriza de um jeito, né, gente? Cada um vai. Pode ser uma xícara de chá quentinha, pode ser, né, andar descalço na grama, pode ser abraçar uma árvore, enfim. E aí essas coisas elas remetem muito para o que é a nossa essência, né? Porque a gente despressuriza também no que é essencial para cada um, né? Com Meu contato Deus. com a gente, né? Parece, né? Você falando, é como se você pudesse parar de olhar para fora ou algo nessa linha. Quando você foi falando, foi isso que eu pensei. Em algum momento que eu paro e olho. E Sibeli, como que você está nisso tudo? Peraí, vamos conversar, né? Senta aqui, bora tomar um chá, né? Então, assim, nessa lógica de você conseguir passar por você e fazer o filtro do que de verdade, não sei, precisa ser olhado naquele momento, né? Digamos, qual a sua essência nesse momento? Não sei se teria um caminho nessa linha.
Eu estava pensando aqui que o ser humano também criou, talvez, algumas estratégias para criar esse lugar verde que você falou, Mi. É super interessante isso. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso que você falou agora. Então, o ser humano criou certas coisas. Porque às vezes é muito difícil essa coisa de a gente ter que olhar para si mesmo, de olhar e saber em que lugar eu tô, entende? De tentar se avaliar, se autoavaliar, tal. É um negócio relativamente novo para a humanidade. A gente olha para a gente mesmo do jeito que a gente olha hoje em dia, isso é relativamente novo. Mas tá pensando, tem certas coisas que a humanidade criou realmente para tentar criar esse lugar verde. Por exemplo, religião. Eu estou dizendo aqui de um ponto de vista antropológico, né? Dizendo que a humanidade criou a religião. Não estou falando de ponto de vista teológico, quem estiver ouvindo a gente achando falando sobre evolucionismo e tudo mais, a gente fala essas coisas todas de um ponto de vista de um senso comum, que é um senso comum comum. Então, o ser humano criou a religião e criou a arte, né? Criou a arte para poder dar conta desse verde, é válvula, entende? Exatamente. É por onde escapa essa pressão que você faz e que você está ou no vermelho ou no azul. Então, é por onde se escapa isso. Então, eu fico pensando assim, alguns autores, alguns escritores ou alguns artistas que em momentos extremos compuseram obras, escreveram coisas, pintaram telas, esculpiram coisas. Essas coisas que a gente fala sempre, em momentos de extrema angústia, ou em momentos de extrema tristeza, ou momentos de dor, né? Então, sei lá, eu tenho uns caras aqui na minha cabeça. Agora a gente pode, assim, fazer fazer tipo um brainstorming dessas coisas. Eu pensei nisso, falei, quem que te inspira, entendeu? Nessas horas. Porque às vezes o olhar para si mesmo é um problema, porque você não tem instrumento para olhar para si mesmo, você precisa ter alguns instrumentos para você tirar alguma coisa disso, senão não tira. Senão você fica se olhando no espelho e se maquiando o tempo todo, arrumando cabelo, que nem eu, que fico pondo a mão no cabelo toda hora, porque eu não tenho cabelo. Então, ou então alguma coisa, entendeu? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Às vezes cansa, olhar para si mesmo cansa, enche o saco. Fala, eu já tô cansada de mim. Aí o que a gente faz? A gente faz um movimento de projeção, porque toda vez que eu escuto uma música que me toca, que eu leio uma poesia e que me toca, é uma projeção que você fez ali, isso é super importante, isso aí é essencial para um ser humano, ele poder projetar coisas. Nossa amiga Cibele que está aqui não deixa a gente mentir, certo? Amiga psicóloga. Então, é por isso que eu adoro psicologia. Eu tinha que entender dessas coisas, cara. Eu falo só a mesma coisa de psicologia, porque é a única coisa que eu acho que eu entendo um pouco. Esse negócio de projeção é isso, porque a hora que eu descobri que eu faço isso o tempo todo, eu falei, tá isso. Agora eu vou descobrir toda hora que eu estiver fazendo isso, eu vou dar uma olhada. Aí, por exemplo, vê assim, samba. Não estou falando agora dos caras clássicos, né? A música clássica, de toda a pompa e circunstância com que um Beethoven compõe uma sinfonia porque parou de ouvir, entendeu? Coisa bonitinha, o sotaque alemão dela já em Beethoven, né, Sibeli? Você não achou? Beethoven. Fala de novo com sotaque alemão, adorei. Fala de novo, lindo. Não vai. Ai, mas é muito legal. Ludwig. Ludwig. Então, pensa num samba bom, sabe? Samba bom, daquele samba mesmo, samba raiz, que nem a gente fala hoje em dia, né? O samba tem uma coisa de uma tristeza, às vezes, de uma tristeza, de uma coisa que vem lá do fundo, moda de viola. Moda de viola é aquela tristeza do Jeca, tá entendendo? É tudo válvula de escape. Por isso que às vezes, acho que não tem nada contra o negócio sertanejo universitário, quem ouve, tem umas coisas até que eu já ouvi que eu achei engraçadas. É uma cultura que eu não entendo muito bem ela, mas tudo bem. Não tem problema. Mas é uma sofrência. Vamos perguntar pro Bauman. Então, perguntar pro Bauman, tem que ser. É uma sofrência, um negócio assim, então é um tema só quase, sabe? Ela é monotemática, monocromática quase.
E eu não sei, parece que falta coisa. Então, quando eu estou falando de um bom samba, eu não estou desprezando outras coisas, é isso que eu quero dizer. Aí tem isso. Coisas de questões do nosso cotidiano brasileiro, né? Que a gente escuta. E aí tem canção de roda também que tem isso, sabe? Tem esses escapes, assim. Tem poesia que às vezes eu leio. Essa, por exemplo, do Rubem Alves, a primeira vez que eu li essa poesia, eu pensei, eu tenho mais tempo para trás do que eu tenho para frente. Ele começa mais ou menos assim. Eu falei, por que não fui eu que escrevi isso? Vocês estão me entendendo, né? Eu entendo perfeitamente. Falei, eu que escrevi, ele que passou a limpo. Cara, é isso. Então é para isso que serve arte e para isso que serve religião. Tanto que essa imagem cristã do Cristo tomando o nosso lugar e se fazendo carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? O Evangelho de João é assim, começa assim. Então, eu fico pensando, qual é a última consequência disso? É a gente projetar nele. É a gente projetar essas coisas nele. Porque não existe automatismo. Do jeito que a gente pensava, do jeito que eu, pelo menos, talvez vocês não, mas do jeito que eu pensava, não, é uma coisa assim automática. Jesus veio, tirou tudo e agora está tudo resolvido. E eu olhava para mim e falava, desculpa, mas o que está resolvido mesmo? Porque eu falava isso para mim mesma, falava isso para outras pessoas, mas não me sentia assim. Tá tudo resolvido. Tá nada. Tá nada. Enquanto eu não tiver essa capacidade de fazer essa projeção, de usar aquilo enquanto instrumento projetivo daquilo que me faz mal, entendeu? Não faz muito efeito a imagem. Tá? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não faz efeito essa imagem de tomar o lugar. Mas eu acho que era legal vocês falarem um pouquinho mais sobre essa questão, assim, do que é a projeção e tal, porque às vezes pode ter gente que escuta a gente, mas que nunca ouviu o conceito e tudo. Então, vai lá, Sibeli. Manda ver, Sibeli. Bora lá. Podia ter. Conceito psicológico, momento conceito. Aqui a gente tem um momento etimológico, momento conceitual, momento... Você que digita no Google, procura aí. Bonitinho. Tá, peraí. Vou procurar aqui. Enquanto isso, você vai dizendo. Enquanto isso, você vai falando. Falar, antes de falar disso, você falando dessas questões, Tota, eu pensei numa poesia do Rubem Alves que ele fala da cena de felicidade. Ele fala que a gente já imaginou tudo e a gente ama aquilo que encaixa nessa cena de felicidade. Então, que dá rosto, né? Então, você encontra algo lá fora, em algo que você tem, e ele diz que só consegue ver beleza quem tem beleza em si, né? Que eu acho que explica muito isso, porque a gente olha pelos olhos da gente o mundo, né? Eu não consigo ver o mundo a partir dos seus olhos. Então, eu acho que é nessa lógica um pouco a ideia de projeção, né? Que eu consigo perceber, mas é sempre, mesmo que eu troque com o outro, mesmo que aconteça nesse espaço dialógico, que eu acho que nas relações elas são muito potentes para isso, né? Para essa despressurização, porque é onde eu sou acolhida, eu sou validada. Então, se eu converso com as amigas, falo, nossa, gostei dessa ideia, olha, eu não tinha pensado. Isso me valida enquanto singularidade, né? Mas isso é a partir dessa relação com o outro. Mas o mundo a gente percebe muito a partir de como a gente enxerga ele, né? Então, assim, eu acho que quando ele fala só vê beleza fora, quem é belo por dentro, me diz claramente disso, que eu vejo com meus olhos. Ou seja, eu estou vendo ali muito do que eu sou, de quem eu sou, de como eu percebo esse mundo, né? Então, acho que um pouco isso é uma lógica de projeção, né? Porque a gente não tem como tirar o nosso olhar, mesmo nessa lógica, quando eu sento com o outro e tento perceber na empatia, e aí esse é um exercício de tentar entender a partir da lógica do outro, né? Nesse desafio, porque em geral a gente está muito nesse lugar que somos nós, né? É o que a gente tem, é como a gente percebe o mundo, né? Porque não tem só o aspecto super positivo, a projeção não é um negócio assim super positivo só, como tudo na vida.
tem assim 2 lados ou mais lados também, né? Não tem só um aspecto positivo como você descreveu bem nessa obra do Rubem Alves, que ele diz, inclusive ele era psicanalista, né? Para coroar assim então ele diz, só vê beleza no mundo quem tem beleza dentro de si. Esse é um dos aspectos, esse é o aspecto bem positivo da questão projetiva, que tem outros aspectos também que não são tão bonitos assim. É quando, por exemplo, eu começo a apontar super defeito em todo mundo, eu começo a ver porcariada em todo mundo, eu vejo coisas que não existem nas outras pessoas, o que eu tô levando só para fora aquilo que está dentro também, o que é verdade também. Quando eu vejo feiura demais, é porque tem um pouco de feiura demais também dentro de mim. Ou quando eu vejo muita desordem, quando o tempo todo é caos, o caos me constitui. E, aliás, o caos constitui o mundo, eu só vejo caos, só vejo tristeza. O que eu acho que também que tem horas que isso cabe também. A questão é a gente ter um pouco também de consciência, né? Eu vejo escuro lá fora porque está escuro aqui dentro. Acho, inclusive, que isso é tão legal e tão grande que vale a pena a gente fazer uma conversa só sobre isso, né? Só sobre essa coisa assim, dessa lente, né? Porque tem várias coisas que vão remetendo. Eu estava vendo aqui, eu estava lembrando, falei, gente, onde que está escrito na Bíblia? Porque tem mesmo, né? Então, assim, os olhos são a candeia do corpo, né? Então, realmente, isso tem a ver com a projeção, tem a ver com a essência, tem a ver com um tanto de coisa que desenrola. Acho que é a partir disso que a gente está conversando aqui hoje. Né? Assim, na hora que a gente estava pensando, na hora que eu estava falando sobre a projeção, eu pensei, bom, a projeção vem também do negócio, que é o negócio freudiano, que a gente também poderia um dia discutir aqui com a Cibele, sobre como a gente que é leigo entende essas coisas, e daí você dá os toques assim, que ela vem essa projeção de Narciso no lago, né? Ele se vê também ali no lago. E ele, por ele se ver ali naquele lago, ele causa uma tragédia, né? Para ele mesmo. Então, tem isso também, né? As coisas que a gente não vê além do lago que está na nossa frente. E esse é o desafio, talvez, de ver além. E ver além significa não só ver além da própria imagem, mas ver além da sua própria necessidade, ver além das suas próprias feridas. E eu acho que daí a gente volta um pouco lá nesse exemplo desse acidente nos Andes, onde existe uma forma de percepção da necessidade coletiva. Uhum. Onde cada um faz uma parte ali para sobreviver. E eu acho que isso é uma questão assim que aí a gente entra numa questão que a gente ouve pra caramba no Brasil, as questões de meritocracia, como é que funciona isso quando você pensa na questão da reciprocidade e responsabilidade coletiva, como que a gente faz para olhar para o outro, não ver só a minha imagem projetada no outro, mas ver o outro enquanto outro. Na relação verdadeira, eu exato, e tu, digamos, exato. que o outro... Isso. Na outridade, né? Exato. Abre mais um leque, né, gente? Outro leque. Abre outro leque. Abre outro leque. Como diz o Rob Bell, acho que a gente até falou disso, o Rob Bell, dá um Google lá, pessoal, se vocês acham que vocês acham que compensa. Não, tô falando não de vocês, tudo pessoal de bom vai na assistir vida. depois. Uhum. Dá um Google lá. É tudo de bom. É tudo de bom. Ele fala um negócio super interessante numa palestra dele, que ele diz assim, o interessante de você fazer uma pergunta é que você faz uma pergunta que você dá uma resposta para ela, mas ela abre para uma outra pergunta, numa outra direção. E assim sucessivamente. Então, se você tem a pretensão de parar no lugar, você não vai parar, vai abrindo e vai abrindo ali, vai abrindo ali, vai abrindo ali, e o leque vai ficando cada vez mais amplo. Eu lembrei do Modernidade, não, Amor Líquido, do Bauman, que ele fala que a vida está parecendo um buffet, né? Que é onde você vai, tem
20 tipos de arroz, né? 200 tipos de feijões e mais tudo. E que você nunca consegue, parece, aprender tudo, né? Porque você olha para aquilo, você não sabe nem o que escolher, o que pode te satisfazer, o que poderia ser essencial, e você acaba, às vezes, provando um pouquinho de cada coisa e passando mal, né? Com uma mistura, às vezes, improvável. Porque o difícil é escolher. Então, ele Fora faz. esse tanto de escolha gera uma angústia enorme, né? Então, assim, Exatamente. Por mais que você escolha, você nunca vai conseguir comer tudo que tem ali, né? Não vai conseguir saber o gosto daquilo, e às vezes. Então, ele fala que uma menor quantidade, às vezes, de escolha, né? Torna, às vezes, você conseguir saber de fato o que é essencial, né? Aquilo que você não fica algo que você, que é a grande linha, né, da modernidade líquida, amor líquido, dessas coisas que a gente não consegue nem aprender, está sempre vazando, né? Então, de como que a gente vai saindo dessa liquidez, digamos assim, e caminhando para algo mais da essência mesmo, do que de fato ali é importante, né? Qual o alimento que me nutre, qual eu desejo comer, enfim, né? Nesse desafio. é um Eu fico desafio lembrando mesmo. da teoria dos sistemas, né? Que você abre e aí você fecha para você ser capaz de lidar com aquilo. Então, é bem simplificado, assim, um dos aspectos da teoria dos sistemas, que você abre e fecha, você abre, você complexifica e depois simplifica. Você não, mas o mundo, né? Complexifica, e aí o nosso papel é simplificar certas coisas, não no sentido de simplificar, do jeito que a gente fala simplificar, mas tornar menos e aparando essas arestas desse leque de escolhas que a gente tem e tirando as coisas, limpando um pouco, tirando o excesso, para sobrar aquilo que é realmente passível de escolha. De escolha. Sem não, mas com, porque acho que é impossível sem também, mas essa questão da angústia, para diminuir a angústia. No final das contas, tudo que a gente quer nessa vida é diminuir nosso sofrimento. Ou lidar com ela de uma quantidade que eu consiga administrar, eu me movo, ela serve de motor, mas ela não me paralisa, né? Eu acho que me parece que a provocação é um pouco nesse lugar. Como que eu uso a angústia, a dor que você estava falando de produzir arte, de produzir coisas belíssimas, né? Como eu uso para o deslocamento, mas de maneira que ela não me paralise e não me tire desse lugar. E até o que você ia falando de abrir cada vez mais pergunta, isso é essencial, mas sempre que você abre uma pergunta, você chega numa resposta, digamos assim, que é momentânea, mas que ela te atende naquele momento e te abre uma nova possibilidade. Mas eu acho que nessa linha do que você faz, ela fecha e depois, mas e tal coisa, como ficaria? Volta a abrir. E que vai dando sempre esse movimento de deslocamento, né? De crescimento, não sei. Em outras palavras, no fim do túnel sempre tem uma luz, é que a gente não vê. Ou o buraco, ou se você quiser ser bem pessimista mesmo, quer dar um de Schopenhauer mesmo, de verdade, você fala, gente, o buraco pode ser bem mais fundo. Chegou no fundo, você é que pensa. Mas não, a gente é otimista para frente, então eu acho que é importante, assim, e tendo esses momentos verdinhos ao longo da vida da gente, parando para entender o que me faz verde, o que me despressuriza, né? Assim, para mim, acho que para nós, tá aqui é um momento verde, é um momento gostoso, é um momento onde a gente usa para, né, para se fortalecer mesmo, né? Tem aquela coisa que é aquela frase bem clichê, né? Que você tem que aprender a descansar e não a desistir, né? E eu acho que é por aí, assim, que a nossa essência é uma essência feita para não desistir, mas a gente tem que aprender a descansar, a gente tem que aprender a ir entrando em contato com isso, sabe? Para não ficar essa vida só de cheque, de lista, né? Porque que nem a Sibeli falou, né? É um buffet, é muita opção. Então, a gente, para conseguir chegar nessa essência, né? Nessa coisa do ser, né? Do ser inteiro, que é uma coisa que nós compartilhamos aqui e tudo, a gente precisa olhar, mas não só no sentido de se cobrar, de se analisar. Não, é assim,
que eu gosto mesmo, sabe? Assim, vou parar agora, 5 minutos, 10 minutos e tal, para tentar, assim, me conectar de novo, né? Porque, assim, acho que quando a gente desconecta de uma vez, né? Que nem a história do Frank lá que vocês contaram, né? Que você contou, Tota, da mulher que olhava sempre para aquela árvore, né? Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Então, esses momentos verdes são momentos eu estou aqui, né? São momentos da gente parar e falar assim, olha, eu estou aqui. Posso não estar muito feliz, posso estar muito feliz, né? Mas eu estou aqui. Né? E a gente ir tomando pé disso, né? Porque senão realmente fica essa maquiagem sempre, né? E assim, não é sempre o amanhã. A gente vive, né? Até essa semana achei linda a frase, até coloquei no Instagram lá, né? Que a gente está no encontro de duas eternidades, né? Que se chama presente. Então, a eternidade do passado, a eternidade do futuro. E o encontro dessas duas eternidades é agora, é onde a gente está. Né? Uhum. É a jabuticaba, né? Assim, o presente, né? É de chupar ela, é o que eu tenho hoje, de eu apreciar esse presente. Uhum. Isso aí. Eu pensei em ler, para a gente terminar, o que vocês acham? De Lúcia Barros Freitas sobre a questão, ela conversa com Manuel de Barros, vamos ver o que vocês acham. Às vezes é preciso inanimar e desobjetar as coisas, deixar que elas percam suas virtudes, características e personalidades, se desintegrem, se despedacem, se degradem, para só aí podemos compreender a sua infinalidade, a sua verdade, a sua nobreza, a sua essência, a sua natureza, a sua transcendência. No more words needed. Não precisa mais para falar, né? Nada. Lindo demais, gente. Lindo, lindo, lindo. E acho que abre para a gente conversar semana que vem, né? Porque a gente vem falando desse quebrar-se e remontar-se, né? Dessa infinalidade, mas que é tão essencial, né? Ou seja, porque por mais que a gente não consiga apreender, está nos movendo, né? Isso aí. Isso mesmo, Muito galera. bom. A gente se vê semana que vem, então, de novo. Com certeza. Ok. Uma delícia. Beijo para todo mundo. Semana linda para todos. Todo mundo. Beijo. No essencial, gente. Não é essencial. Foco nele, né? Verdinho, verdinho, verdinho.